Oba, já estamos de volta com o nosso É de Casa. Tá aí as imagens de fora da nossa casa, Rio de Janeiro, 22 graus, está esquentando, como Guida Batista disse há pouco. Seja bem-vindo ao nosso programa. O assunto agora é saúde, tá? Por um acaso, você já ouviu falar da hipertensão do avental branco? Eu falo, porque isso acontece com muita gente. É como acontece comigo, porque a pressão fica alta só porque eu estou na presença do médico. Aí dá aquela ansiedade, dá aquele estresse, e aí a pressão sobe. Para evitar esse problema e os diagnósticos errados, a Sociedade Brasileira de Cardiologia decidiu que, a partir de agora, não se deve considerar apenas os resultados da pressão medida no consultório. Quem vai explicar direitinho isso para a gente é o Bem-Estar. Pois é, doutora Thelma, isso acontece comigo. Acontece? Muito! Acontece e é com a por minha isso mãe que eu também. vou aprender a partir de agora com a doutora Thelma, né? Porque essa mudança afeta milhões de pessoas. Afinal, um em cada 4 brasileiros é hipertenso. E entre as pessoas idosas, né, Thelma, de 61% delas têm a pressão alta. E isso é uma grande preocupação para todos nós, né? Uma grande preocupação, é exatamente isso, Thiago. Por isso a gente convidou o Dr. Aldis Feitosa, que é coordenador dessa nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para estar aqui com a gente hoje. Bom dia, doutor Aldis, seja bem-vindo. Como vai ser a partir de agora? Bom dia, Thelma, bom dia, Thiago, bom dia a todos. Então, exatamente, é uma grande quebra de paradigma. A medir a pressão arterial é o que era muito do consultório médico. O médico dava aquela importância, aquela atenção à pressão do consultório. Mas, como o Thiago falou, né, existe a hipertensão do avental branco. Sim. Onde o paciente fica ansioso na frente do médico e a pressão se eleva. Por isso que é tão importante e a sociedade reforça quem tem que medir a pressão no consultório e também em casa. E por isso que eu trouxe esses métodos para mostrar para vocês. Agora, doutor, mas quem precisa de fato medir a pressão em casa, assim? Inicialmente, a gente vai ter a pressão medida no consultório. Então, algumas pessoas a gente vai dar o diagnóstico da hipertensão no consultório. Por exemplo, uma pressão já mais baixa, a gente diz que ele não é hipertenso. Pressões a partir do 18/11 no consultório, também ele vai ser hipertenso. Mas a faixa intermediária, a gente vai precisar de medidas em casa. A gente pode errar em até 50% dos diagnósticos se não realizar as medidas em casa. E a gente tem aqui, doutor, vários tipos de aparelho. Vamos explicar para o pessoal de casa a diferença entre cada um deles. Então, nós temos equipamentos da MAPA, da MRPA e aparelhos de farmácia que a gente faz a automedida. O da MAPA, ele é o indicado mais para o diagnóstico de hipertensão. O paciente vai ficar 24 horas com esse aparelho. Ele bota na cintura o aparelho, isso é feito na clínica, o paciente não vai adquirir, ele coloca na clínica, tanto do convênio de saúde, do seu plano de saúde, como também no SUS. Por um período, né? 24 horas. 24 Ele fica 24 horas direto na cintura do paciente e aqui no braço do paciente, esse manguito. Vai medir a cada 20, 30 minutos. Ao final, a gente vai ter umas 60 medidas da pressão arterial. Então, observe, não é uma ou duas do consultório. São 60 medidas nas 24 horas. E a gente vai ter uma média para dar o diagnóstico. Aí, confirmou o diagnóstico. Idealmente, a gente depois iniciou o tratamento. Tem a MRPA. Aqui é um aparelho que o paciente faz a medida em casa. Ele não dorme com o aparelho, ele não leva para o trabalho. Esse aparelho aqui, ele faz medidas pela manhã e à noite, seguindo um protocolo também que a clínica vai explicar. Perfeito. Mas quando ele aperta o botãozinho para medir, ele mede 3 vezes seguidas. Então, ele vai ter 3 medidas pela manhã e 3 à noite de maneira automática. Ao final da semana, nós vamos ter pelo menos 24 medidas para fazer a média e saber se o paciente está bem controlado. Agora, doutor, e Thelma também, não sei se você tem essa dúvida, assim como eu e você de casa. Preciso comprar um aparelho. Que dica que o senhor pode dar para comprar o aparelho? Porque existem vários modelos no mercado, né? Exatamente, isso é o mais importante, comprar um aparelho de qualidade. Antes de dizer o equipamento para comprar, eu dizer o que não comprar. Que é, vejam, eu vejo muito no Instagram falando assim, olha, pulseira, anel, relógio que mede pressão. Então, esses equipamentos não é para a gente utilizar. Tá? Eu acho que o futuro vai ser esse. No futuro, a gente vai ter relógio, pulseira, medindo pressão arterial. Mas medida confiável é só com tensiômetro, que são esses aparelhos. Eu trago aqui o aparelho que é vendido na farmácia. Não é? Então, o importante é comprar na farmácia, que a gente já sabe que tem alguma referência, e procurar esse selozinho do Inmetro. Então, o equipamento que tem o selo do Inmetro são equipamentos que são validados, calibrados, que a gente pode utilizar a nível de domicílio. E é interessante que um aparelho desse serve para toda a família. Você não vai comprar um aparelho para cada pessoa da casa, vai ser para a casa inteira, para todas as pessoas. Então, no final, sai um custo
interessante para a família. Principalmente quando a gente aprende, né, muitas coisas com a doutora Thelma também, sobre a hipertensão ou pressão baixa, porque faz muita diferença no dia a dia. Às vezes você está com algum diagnóstico que você, na verdade, não sabe. E comigo, né, quando a gente fala de, vamos medir a pressão, todas as vezes, eu estou no ar desde 2007, apresentando o primeiro programa, a pressão altíssima. Eu falei, menina, o que acontece? Aí fui pro consultório da TV, tudo certo. No dia seguinte, fui lá, medi mais uma vez, eu no ar, ao vivo para todo o Brasil, a pressão lá em cima. É por isso que no início do nosso bem-estar eu falei do síndrome do avental branco. Justamente porque isso acontece. Mas aí, no intervalo, a gente mediu, até falou assim, então aproveita aí, Thiago, no intervalo, para medir. E aí, doutor, deu um pouquinho alta, né? Mas a gente tem que entender também que a gente está na televisão, né? É um outro contexto, né, doutor? Isso é bem interessante. Até por isso o valor de normalidade da pressão é diferente no consultório e em casa. A gente considera hipertensão no consultório a partir de 140/90, ou mais conhecido como 14/9. Em casa, o valor de hipertensão é a partir de 13/8. Então, cuidado, quando o paciente diz, minha pressão em casa está 12/8, ela estaria alterada, porque o 8 está alta para ser uma pressão de casa. Agora, doutor, nós temos 2 pacientes que estão aqui, quietinhas. São as apresentadoras, mas por que elas estão quietinhas? Porque eu pedi, porque é uma das dicas que a gente vai dar agora, de mostrar para as pessoas como, né, deve ser feita essa medição. Então, vamos lá. E observando, eu notei outra coisa. A gente não trouxe aparelho aneroide, aquele que a gente usa o estetoscópico e que tem aquele reloginho. Por quê? Quem vai medir a pressão em casa... E não pode cruzar as pernas, né? E não pode falar. Ah, tá. Quietinha, Thalita Moretti, os pezinhos, né, doutor, apoiados no chão. Então, na primeira questão, como eu estava falando, o aparelho aneroide a gente não deve utilizar em casa. Sim. Certo? Tem toda uma técnica para se fazer a medida, usando o estetoscópio e aquele reloginho do aparelho aneroide. Então é importante utilizar apenas aparelhos digitais em casa. O paciente, né, que nem paciente, né? Nossa voluntária, ela tem que ficar em repouso pelo menos 5 minutos. 5 minutos em repouso. Durante a medida, costas apoiadas, os pés apoiados no chão. Fica 5 minutos em repouso. E o braço deve estar apoiado em uma superfície, normalmente coloca na mesa de casa. Mas aqui a gente coloca aqui esse apoio que são almofadas para mostrar que a braçadeira, que é isso aqui, fica na altura do coração. Tem uma marcação sempre que mostra que a artéria fica aqui na frente do braço. Então a gente coloca a braçadeira, né? O paciente, durante a medida, não pode falar e não pode movimentar o braço. A gente aperta o botão do start e já vai fazer a medida automaticamente. Tem que estar com a bexiga vazia também, né, doutor? Tem várias... Então, sobre isso, bexiga vazia, não deve ter feito atividade física, tomado café, se alimentado pelo menos 30 minutos antes. E, doutor, o senhor até comentou aqui, mas vale ressaltar, registrar mais uma vez, para quem está chegando agora ao nosso programa, qual é a pressão considerada ideal? Em casa? Em casa. Em casa, abaixo de 13/8. Abaixo. Então, 13/8 é uma pressão que está alterada em casa. Mas a gente não deve ter medidas isoladas, porque medidas isoladas não refletem a realidade. Observa aqui, Rita. A pressão de 15/9, quase 10. Tá? Ela é hipertensa? Não necessariamente. Vejam, a gente está num ambiente de estresse ao vivo, na TV. Sim. Né? É como se fosse, gente, um avental branco que ela está vivendo agora. Aqui. Só que na televisão. Ela está na televisão e na frente dos médicos. Você tira sempre? Não tiro não, só meço. Então. Brincadeira, meu amor. A gente tem essa coisa, né, da piada do tirar a pressão. Mas, minha pressão é baixa, normalmente, abaixo de 11. Então... Rita, bem ao vivo. Mas 5 horas de programa ao vivo, né? Thalita Moretti, 131/89. Então, mas como disseram, Rita não ia conseguir ficar sem falar, não é isso? Hoje eu consegui fiquei o tempo. Mas a ansiedade dela querer falar já fez a pressão subir. Só falei agora. Então, observe, esse é um caso clássico, típico de fazer medidas domiciliares. Sim. Vejam, é uma pessoa saudável, quem te examina não tem nenhuma alteração cardiológica, eu encontro essa pressão, 150/97, abaixo de 18/11. Então, não vou dar diagnóstico de hipertensão no consultório. Eu vou fazer uma mapa, idealmente, se eu não tiver mapa, pode ser a MRPA, e vou definir o diagnóstico. Sim. Pelo que ela fala do relato dela, a pressão dela sempre é normal em casa, então eu vou estar
de frente de um paciente com hipertensão do avental branco. Cara da minha médica agora deve Agora- estar o negócio. Mas, doutora, Doutora Maria, uma um beijo. vez... E a minha, gente, tá normal? Tá A Vamos sua ver. tá normal. Tô esperando tá normal, aqui alguém me Thalita. falar. Se a gente considerar, né? Se 130 considerar por 80. consultório, que você tá com um médico, Tô aí quieta tá aqui há normal. horas, que é abaixo né? de 14 por 9. Tá Normal. abaixo de 14 por 9 tá ótimo. Mas o mais importante para as 13 por pessoas 9. de casa É. é ressaltar aqui, né? A posição correta, as costas eretas, o pezinho apoiado no chão, ficar em silêncio, todas essas E dicas. medidas isoladas não dá tanta importância assim. Tem que fazer uma sequência, procurar um atendimento médico e não se desesperar porque uma medida da pressão é alterada. Sempre que a gente se altera, que a gente fica nervoso, que se estressa, a pressão vai subir. A Isso é ansiedade, normal. né? Tempos atrás, eu fiz um exame periódico aqui na TV Globo. E aí, conversando com a doutora, ela foi e falou uma coisa que agora, né, tem tudo a ver mesmo com todo esse lance de estresse. Ela falou, toda vez quando tem um processo admissional, que você vai entrar numa sim. empresa, o colaborador fica nervoso, do tipo, eu vou Ansiedade, passar ou não. E aí a pressão dá alta. A pressão... fica alta, justamente por isso, né? Por esse momento de ansiedade, de preocupação. É compreensível, E acontece com todo mundo. Iago, isso é muito, sabe o quê? Motorista, porque o hipertenso, normalmente ele não consegue trabalhar com motorista. Então, ele fica com medo de não ter a liberação no Detran. Exato. A liberação no Detran da sua E carteira já para poder vai dirigir. ansioso, E a né? profissão dele. Então, no exame do Detran, a pressão vai lá Já e dá vai alta. ansioso. Quando vem no nosso consultório, a pressão é normal. É. Agora...